existem outros riscos também cobertos? Por exemplo, sei lá, uma praga nova, não sei se isso existe, mas sei lá, deu uma praga que estragou toda aquela plantação ali, não vai... de planta. Tipo, né? Ele normalmente é um risco excluído em qualquer contrato, na maior parte dos contratos, assim, pragas de doenças inexistentes, né, que chegar tal e afeta, não cobre. Então, o seguro agrícola cobre eventos climáticos. Tá. Agora, um bom ponto que você perguntou. Por exemplo, 2 anos atrás, 3 anos, a gente teve aí uma nuvem, né? Eu sempre aprendi na escola que falava nuvem de gafanhoto é redundante, mas eu não consigo falar só nuvem, né? Uma nuvem de gafanhoto. Tava vindo e na minha visão, o seguro agrícola deveria cobrir esse tipo de dano, porque é um risco. Caracteriza o seguro incerto, não tem controle, não tem previsibilidade nenhuma. Tal. Diferente de uma ferrugem da soja, que é uma doença muito comum na soja. Ela é uma doença que você sabe que já está presente, ela vai ocorrer se você tem métodos de controle preventivos já conhecidos, e se você não aplicar, ela vai atacar com uma maior severidade. Aí eu não vejo sentido o seguro cobrir esse tipo de perda. Agora, o gafanhoto, ele vem, ataca, o produtor não tem o que fazer. Ele não tem como controlar. Ele não vai aplicar mais ou menos inseticida, aquilo vai controlar. Não tem. Então, eu acho nenhuma apólice cobre. Eu não conheço nenhuma seguradora que cobre. A minha, inclusive, também a gente não cobre. Isso não é um risco coberto, mas é algo que hoje está numa zona cinzenta. E afetou muito aquela... Não, é mais barulho do que, de fato... Não teve, assim, pelo menos nas nossas apólices, na época, eu não lembro de ter tido nenhum caso. Mas aquilo, ninguém gritando. Aí da mídia, né? E começa a vir e começa a falar. É porque dá view, dá essas coisas. Porra, essa questão que é bizarro é aquilo lá. Assim, pelo amor de Deus, cara. Até um ponto que eu tá tenho, de moto assim... ali, ó. Essa questão climática, né? Que a gente fala muito da mudança climática, não sei o que, tal. Eu também me pergunto o quanto da nossa percepção de mudança climática tem a ver também com a nossa maior comunicação. Por exemplo, 20 anos atrás, se você tivesse um problema de abortamento de vagem na soja, por qualquer razão, lá no interior do Paraná, ninguém ia ficar sabendo daquilo. Talvez ele, o dono da fazenda e tal. Hoje, um agrônomo visita aquela propriedade, tem um abortamento, ele bate umas fotos. E aquilo é impressionante, ele já joga num grupo de WhatsApp, aquilo vai se proliferando. E aí você pega aquilo e fala, olha só, soja sendo abortada por causa de falta de luminosidade. E as pessoas que recebem isso aqui na Faria Lima têm uma noção de que acha que aquilo lá é o estado inteiro. Isso já começa um pânico exacerbado. Então, tudo que acontece hoje é exaltado de uma maneira muito mais rápida, pro bom ou pro ruim. Chuva de granizo, vira e mexe, todo começo de safra vai ter uma chuva de granizo no Goiás, começa a circular em grupo de WhatsApp, você acha que o Goiás inteiro tá sofrendo com aquilo. Eu acho que o gafanhoto foi mais ou menos aquilo também. Você tinha muita publicidade em cima, muito acontecendo, mas o impacto, de fato, depois daquilo é menor, não foi tão significativo. Eu não lembro de ter nenhum problema em apólice que veio por causa do gafanhoto, né? Mas enfim, acaba a gente tendo uma percepção de risco aumentada por causa da comunicação. Gabriel, você até comentou um pouquinho lá das diferenças de seguro, né? Pro pequeno e pro grande produtor e tal. E aí uma das perguntas que eu fiz pro Jairo, que é uma coisa que eu sempre que eu assisto lá o Globo Rural ou alguma coisa voltada pro segmento que fale enfim, de seguro, é o produtor falando assim, eu compro seguro, mas quando eu preciso eu não uso. O que você acha que gera esse sentimento neles, assim? O Jairo explicou um pouquinho a visão do segurado. E na sua visão de seguradora? Eu acho que tem ainda muita venda mal feita. Muita falha de posicionamento de produto, né? Então, não dá para eu falar especificamente caso A ou B, mas o que a gente vê muitas vezes é uma venda de um produto que não necessariamente está adequado para a necessidade desse produtor. Vou dar alguns exemplos, assim. E aí isso passa por a maturidade do mercado. As seguradoras evoluírem a comunicação, os corretores ficarem cada vez melhores também nessa venda. Como que foi feita essa venda? Se foi feita por meio de um corretor ou foi uma outra forma? Se o produtor optou pelo seguro ou se já veio embutido no financiamento dele, ele nem teve ciência. Acho que isso tudo pode influenciar. Mas a gente, assim... produto... A gente estava falando do paramétrico agora. Pô, é bom ou ruim? Eu acho que ele pode ser maravilhoso, se bem empregado. Né? Naquelas situações, aquelas ressalvas, o risco de base, a modelagem tem que ser muito bem feita. Acho que é uma situação muito específica. Você pega um outro demanda que o mercado muitas vezes fala, inclusive acho que o Jairo comentou alguma coisa, sobre o produto por faixa. Então, o que é esse produto por faixa? Imagina um seguro que ele cobre 40 sacas. Tá bom. Hoje, o seguro tradicional, ele vai cobrir do 40 até o chão, até zero. Se o produtor produziu 10 sacas, eu vou pagar a diferença, pagar 30 sacas. Entendi. Produziu 0, eu vou pagar as 40. Tá bom. Aí ele fala, não, então, é que eu queria, ao invés de... Eu nunca vou produzir 0. O produtor sempre fala aí na hora, eu nunca produzi 0. O pior ano que eu tive aqui na minha história, eu produzi 30 sacos.
Eu produzo 80, né? Tá bom. Então, ele quer um seguro que vá do 40 até o 30. Uma faixa. Paga as 10 ali. Ou 10. Se ele produzir abaixo de 30, tá travado naquelas 10 sacas. Então, ele produziu zero. É como se fosse uma franquia o resto, né? É como se fosse uma franquia. Então, assim, aí o pessoal fala, pô, por que não oferece o faixa e tal? Esse produto por faixa, ele pode ser muito bom para um grande produtor que, de fato, não vai produzir zero. Um cara de 10 mil hectares, 5 mil hectares. Um produtor de 200 hectares, 300. Nós tivemos, no ano passado, produtores produzindo zero. Imagina você vende para um produtor de 30, 50, 100 hectares e ele produz zero, aí você vai pagar a indenização para ele. Você fala, mas você contratou uma faixa só. Você não contratou a cobertura toda, só vai receber 10 sacas, não as 40. Ele vai falar isso. O produto não atende, quando eu preciso ele não cobre e tal. Então, falha na comunicação. O produto por conhecimento faixa, ali da venda produto. também. Na venda. As pessoas têm uma falsa ideia de que a faixa vai deixar o produto mais barato. Mas quem tem um pouco de noção atuarial é frequência e severidade. Se você ainda está na zona de alta frequência, não vai reduzir muito o preço. E tem gente que pensa pior ainda, porque é uma faixa, em vez de ficar no 40, põe agora no 50. Quer dizer, cara, a frequência vai disparar muito mais. Então, assim, esse tipo de posicionamento, ainda, infelizmente, nós temos no setor a venda mal feita, o produtor com pouco acesso à informação e acaba tendo um mau entendimento de como funciona o produto. Entendi. Agora, e voltando ao mesmo caso do ambiental lá, que a gente às vezes pega um ou outro caso e exacerba, né? Fala, o brasileiro desmata, não sei o que e tal. Eu acho que acontece coisa parecida com o seguro agrícola. Porque para cada um que eu ouço falar que o seguro não me protegeu, eu tenho outros 500, 1.000, 2.000 produtores que fizeram o seguro comigo, receberam a indenização e estão extremamente satisfeitos que receberam o pagamento na época certa, tudo correto, e aquilo salvou a lavoura dele, literalmente, salvou a vida dele, a família dele e tal. Só que esse cara não vai na mídia falar, olha como eu tô grato à seguradora. Se fizer isso, ninguém nem vai publicar também. Porque não dá notícia isso, né? Agora, falar que o produto foi... Aí isso vende. Ruim. Então, acho também, de novo, não é que não tenha problemas, pode ser que tenha. Sim. Mas eu acho que tem aí uma... Ele até comentou de um caso também, que o pessoal vendeu o seguro, eu não sei se é esse por faixa, ou se por sacas, e aí depois quis pagar por custeio, vendeu o produto. Isso foi uma coisa mercado ou foi uma coisa isolada? Eu acredito que tenha sido uma coisa bem isolada, tá? Não aconteceu isso comigo. A minha seguradora, a gente não teve essa abordagem. Existem dois produtos, de fato, o custeio e o multirrisco. O custeio, ele vai pagar a sua indenização com base no que foi, de fato, empregado como custo, né? Ele tem que comprovar com as notas fiscais os custos que ele teve com a lavoura para, então, compor o LMI daquela pólice. A gente não trabalha com essa forma, a gente trabalha com multirrisco. Eu dou lá uma garantia, uma produtividade garantida. Se o produtor produzir abaixo daquela garantia, eu pago a indenização, obviamente, dentro de um risco coberto. Eu não vou olhar a nota fiscal para definir o LMI. E a gente pede nota fiscal, muitas vezes, para comprovar. Quero ver se você comprou... Né? Não, se você comprou a semente certificada. Entendi. Isso eu faço. Isso era uma boa pergunta, mas continue aí. Porque a gente o gancho do seguro, o papel do seguro não é só fazer a transferência do risco, mas eu acho que é também trabalhar como um indutor de tecnologia. Então, assim, um produtor que usa uma semente certificada, essa semente é mais cara, a semente tem um custo e tal, ela vai ter um potencial melhor. Um semente salva, que a gente chama, semente de um ano para o outro, ele salvou, ele armazenou aquilo ali, tem um potencial de germinação diferente, menor do que aquilo. Eu não aceito, eu quero uma semente. Então, eu peço nota fiscal, porque eu quero... Cara, você comprou mesmo? Você colocou adubo mesmo? Você comprou isso? Eu peço. Mas não para definir o valor de que eu vou pagar a indenização. É só para falar. Garantir que ele cumpriu com o obrigatório, combinado. Mas eu vou pagar aquilo que está combinado. Eu acho que a grande diferença, o produto custeio, não quero falar mal aqui do produto custeio, não. Eu só acho o seguinte, como que foi vendido? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Na hora da venda, foi explicado que seria pago com base nas notas fiscais? Se foi explicado, o que é combinado não sai caro. Entendi. A grande dúvida que eu tenho é se no momento da venda foi colocado dessa forma. E como que foi cobrado o prêmio de seguro também? O prêmio de seguro foi com base no custeio ou foi com base no informação? Então, acho que é isso que tem que ver na hora, de novo, cai na comunicação, né? Entendi. Nesse posicionamento. E você acha que a venda, a gente tem corretores especialistas no agro? Geralmente quem trabalha no agro são os maiores? Como é que funciona? Desenvolveu bastante, tem corretores muito bons hoje. Acho que o Jairo respondeu uma coisa assim, muito parecida com o que eu penso. Sul do Brasil... Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul até, você tem muitos bons corretores. Você vai subindo, você vai rareando ali. Mato Piba, vocês falaram exemplo de balsas, né? Falaram bastante de balsas.
Cara, a gente não tem. Até quem estiver ouvindo, procura a gente, porque assim, pouquíssimos corretores nessas regiões, que são regiões pujantes, que estão crescendo, desenvolvendo. Existe uma série de desafios lá. O produtor muitas vezes reclama dos termos que as seguradoras oferecem para o produtor lá. E tem um descasamento. Assim, eu acho que tem uma falta de conhecimento da seguradora aí no aspecto agronômico mesmo. A gente às vezes fica preso a um conceito, aqui nessa região produz só 50 sacos. E o cara está produzindo 70, 80. Então, assim, você tem que ter ferramentas para mensurar essa produtividade. Se esse produtor é tão acima da média, você consegue pegar isso, você consegue mensurar, você consegue analisar. E dá para fazer. Você consegue fazer uma análise de solo, você consegue ver uma análise de satélite. Você tem uma série de ferramentas que dá para te dar a confiança de que aquele produtor de fato produz. Não cravar os 75, 80, mas que ele produz acima da média da região. Não vamos pagar os 40, mas também não vamos deixar ele sem seguro, digamos assim. Exato. Então, acho que tem um meia-culpa do setor aí que precisa ter mais apetite a novas regiões para desenvolver. E com isso, acho que os corretores também vão se desenvolver nessas regiões.